Queridos amigos, queridas amigas, sejamos todos muito bem-vindos. Hoje, no nosso encontro de número 3, o estudo da Revista Espírita, e mais uma vez nos encontramos aqui decodificando o mundo espiritual. E para o tema de hoje, nós vamos estudar um pouco mais das manifestações físicas e vamos comentar também, juntamente com o nosso expositor Valdenir Baggio, que já se encontra conosco, sobre algumas histórias dos duendes que Allan Kardec nos traz também, devassando o invisível, não é? Nesse episódio, e uma evocação particular, muitíssimo consoladora, que vai nos trazer também um dos pontos e pilares principais do Espiritismo, que é o esclarecimento, mas um esclarecimento que consola, um esclarecimento que nos enche o coração e que sempre nos tranquiliza muito, porque nos diz que a vida continua e que nós não perdemos os nossos entes queridos. Eis os temas aqui de hoje, então. Vamos iniciar, como sempre, fazendo a nossa prece inicial, e o nosso Valdenir Baggio vai fazer a atividade da prece para que nós possamos iniciar com muita tranquilidade, com muita fé. Valdenir, por gentileza. Senhor, nosso Pai, dá-nos a inspiração, a serenidade e a paz. Perdoa os nossos equívocos, nossos enganos, nossos atropelos. Dá-nos sempre a oportunidade de recomeçar, de repensar todo o caminho trilhado. Dá-nos o discernimento para separar as boas das más ações que cometemos. E que as boas sejam incentivadas cada vez mais e que as más sejam corrigidas. Que hoje e sempre caminhemos todos no caminho da sua luz, da sua serenidade, da sua paz e do seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Valdenir, para a gente iniciar hoje, nós temos então o primeiro tópico das manifestações físicas. E Kardec traz para nós, por meio de um artigo, né, em que se lê, vou até espelhar aqui para os nossos amigos que nos acompanham de casa, e neste artigo em específico, o Kardec vai trazer para nós, então, uma pequena passagem de uma outra revista que já circulava desde o mês de fevereiro de 57 ali, né? Le Spiritualiste de la Nouvelle-Orléans, ou seja, o espiritualismo em Nova Orleans. E lá ele vai perguntar especificamente o que se faz mover as mesas, né? Quem produz os ruídos, né? E logo uma médium que estava naquela localidade ali inicia uma psicografia. E a resposta dos espíritos que vai adentrar ali o conhecimento de Kardec é uma pergunta, né? Quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Então, eles, acredito eu, né, que os espíritos estão nos ensinando que normalmente quem se ocupa dessas manifestações grosseiras, dos ruídos, da sematologia espírita, também chamada, né, posteriormente de tipologia, são espíritos grosseiros que estão relacionados a esse tipo de manifestação. Eu queria que a gente comentasse um pouco, né, sobre essa diferenciação, mas principalmente, por que os espíritos superiores não gostam ou não se entretêm desse tipo de atividade? Olha só, vamos traçar um paralelo com a nossa vida material aqui. Se a gente pegar uma pessoa comprometida com o bem, a gente vai ver que ela vai ter várias atividades relacionadas com a tarefa que abraçou. Que ela dispõe de pouco tempo para suas atividades normais, cotidianas, para o seu lazer. Ela ocupa, quanto mais avançada essa pessoa for,
evoluída ela for, mais ela vai engajar em atividades. E o contrário também se dá. Aqueles que são mais desleixados, indisciplinados, são aqueles que têm mais tempo na ociosidade, para ficar à toa e para pensar coisas que são infrutíferas. Então, levamos isso para o lado espiritual. Esses mesmos seres desencarnados, como que eles vão estar em atividade no plano espiritual? Da mesma forma que estavam aqui. Aqueles que estão com tarefas, com missões, estão desenvolvendo uma atividade para o bem, ajudando as pessoas, uma comunidade, um centro, uma igreja, um agrupamento de pessoas, uma família, vai estar sempre atarefado e vai dispor de pouco tempo. Mas aqueles que estão na ociosidade, vivendo só de seus prazeres, né? Da chacota, do humor em cima da desgraça alheia ou da desventura alheia. Então, esse vai ter muito tempo para suas atividades. Então, a resposta concedida aí na revista foi muito, muito eficaz, porque quanto mais atarefado for o ser, ele vai usar o máximo de informação no mínimo espaço de tempo. E quanto mais desocupado ele for, ele tem muito tempo para fazer essas coisas pequenas, fugazes, que não levam a nada. Tipo, assombrar, tipo, obsediar alguém, ficar ali apostando que uma pessoa vai cair, que ela vai se adoentar, que ela vai perder, é, vai criar entreveros entre os seus. Isso é digno de espíritos bem baixos, bem assim, semi-evoluídos. Quem é evoluído realmente vai utilizar pouco espaço de tempo para fazer o máximo de ação. Então, vamos traduzir, levar esse contexto lá para a época do Kardec, onde existiam esses fenômenos de ruídos, né? A tipologia, como foi falado, né? Que é um processo muito moroso. E temos ali, no mesmo cenário, pessoas preparadas, médiums preparadas, que têm uma psicografia super eficiente e que, num espaço de tempo muito mais reduzido, pode trazer a mensagem com maior nitidez. Qual que se utilizaria, não é verdade? Então, Uhum. é fácil de você dividir, você separar, né? O que é bom e o que é ruim. O que é aproveitável e o que não é aproveitável, de acordo, logicamente, com a característica do fenômeno. Muito interessante, né? E eu vou tentar espelhar aqui novamente. Em concordância com o que você disse, o pessoal, eles vão falar aqui, né? O Kardec diz assim, né? Um amigo espanhol de nascimento, que era espiritualista, né? Deu-nos diversas comunicações. E uma delas, encontramos a seguinte passagem: as manifestações que procurais não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque talvez, mais que nenhuma outra, podem ser úteis para convencer os homens de hoje. Então, já ficam aqui duas coisas que nos chamam a atenção, né? O primeiro é que um amigo deles, né, que havia falecido recentemente, de um outro Uhum. país, manda uma comunicação para eles, certo? Do plano espiritual, dizendo que existia uma utilidade naqueles acontecimentos ali, daqueles dos primórdios, né, do espiritismo, que era muito necessário chamar a atenção, não é, para que para esse por meio desses fenômenos, para que as pessoas pudessem se atentar à vida extracorpórea. Então, essas manifestações físicas, elas são muitíssimo tratadas, né, na Revista Espírita, principalmente com esse intuito de esclarecer que existe uma vida que se acotovela em volta de nós no invisível, não é isso? E é uma comprovação totalmente palpável, né? Sim. Verificável, então incontestável. Por isso a grande importância, porque era algo novo naquela época, né? Era Uhum.
eram fenômenos que estavam acontecendo por toda a Europa e também na América. Então isso Sim. estava sendo, propagado, estava acontecendo em todo o mundo. Qual o intuito disso? Já é uma programação do plano espiritual que nessa época tal se sucedesse para que preparasse o campo para a vinda da do espiritismo, da codificação kardeciana. Então Sim, tudo sim. foi um processo muito bem elaborado, não foi uma obra do acaso. Foi o momento que a humanidade já estava preparada para receber o Consolador, e tudo Ah, isso foi largamente planejado, mas não só nesse século do Kardec. Na minha opinião, isso começou no Iluminismo. A hum. preparação começou ali e culminou na, no advento aí das mesas girantes. Sim, ainda dentro desse assunto, né, o espírito Emmanuel comenta em uma de suas obras, eu não me recordo agora especificamente, talvez você possa recordar, mas ele, nos diz, acho que é no A Caminho da Luz, que, a vinda do Consolador Prometido foi postergada em quase mais ou menos uns 1000 anos, né, ele fala isso no conso no A Caminho da Luz. E segundo ele, logo após mais ou menos uns 800 a 900 anos após a partida de Jesus aqui da Terra, a religião eclipsou-se, não é? Ela se eclipsou, né? Ela se institucionalizou de um modo muito forte, e isso, sem demérito nenhum aos acontecimentos, mas isso, de certo modo, postergou a chegada do espiritismo aqui na Terra, principalmente porque proibiu-se a ciência, proibiu-se os estudos, né? A gente está falando da Era das Trevas, em que proibiu-se qualquer tipo de devassamento dos meios espirituais por meio da inteligência, ou seja, não se podia analisar nada, não se podia cientificar nada, não se podia estudar nada desses fenômenos, sob pena de ser levado às fogueiras da Inquisição, não é? E a toda a dificuldade cristã daquele momento, né? A gente sabe também, através de outras literaturas, que para o Cristo vir a nascer aqui na Terra, foi uma preparação de 1000 anos, né? Preparação Sim. longa. E nessa preparação houve um aprisionamento de uma multidão de espíritos, porque Uhum. eles eram muito atrasados, muito bélicos, muito primitivos, e se eles tivessem reencarnados na época do Cristo, possivelmente ia naufragar todo o projeto. E esses Uhum. espíritos foram aprisionados numa cidade espiritual, né? E ficaram presos ali por, aproximadamente por 1 milênio. A partir daí, pelas leis naturais da evolução, eles tinham que retomar o processo de reencarnar para a sua evolução. Então, à medida que eles foram saindo, né, gradativamente e organizadamente dessa colônia espiritual, dessa cidade espiritual, cidade-prisão, eles já eram imediatamente levados a reencarnar. Foi justamente a época das trevas, chamada Idade Média. Sim. E por eles terem ficado tanto tempo e tão revoltados com essa segregação, né, temporária, eles voltaram-se contra o Cristo e contra a sua obra. Consequentemente, uma vez reencarnados, infiltraram-se na Igreja Nascente, e daí a gente já sabe tudo o que aconteceu, Inquisição, Cruzadas, aliás, Claro. Cruzadas, depois Inquisição, né? E Sim. até os dias atuais ainda existem resquícios ainda pelo mundo desses espíritos tentando lutar contra o Cristo. Mas Uhum. como ninguém pode segurar os termos da evolução, não é, Valdeni? O Consolador Prometido chegou no momento certo, né, com o iluminismo. É. Vale só citar uma obra bem contemporânea do André Luiz Puig, se não me engano, Despedindo-se da Terra, ou Herdeiros do Novo Mundo, um desses dois livros, Aham. narra uma história, vou lá no finalzinho dela, tá? Para a gente não perder muito tempo, em que Certo. o próprio Bezerra de Menezes, num determinado momento, ele precisa da intervenção do alto, através de um
de um avanço que esse agrupamento trevoso esteve a ponto de travar uma guerra, uma batalha no plano espiritual. E houve uma intervenção do Cristo, do próprio Jesus. Não se materializou ali, mas ele esteve presente ali, justamente interpondo-se entre os dois grupos, o grupo dos socorristas e o grupo que queria acabar com os socorristas. E há Veja um só. diálogo excelente no livro, quando Jesus fica frente a frente com o maioral lá, o chefe, o O grande e detrator, o terrível chefe. opositor. E a Aham. gente, no livro, vai saber que esse grande chefe, lá no passado, tinha um nome, chamava-se Caifás. O livro é excelente. Esse Qual é o livro é nome mesmo da uma obra? trilogia, do André Luiz Ruiz. Eu lembro Aham, do nome de dois livros. Um é Despedindo-se da Terra e o aham. outro é Herdeiros do Novo Mundo. O terceiro livro eu não me lembro do nome. Mas é uma trilogia muito interessante que fala do degredo desse momento, dessa fase de transição que está ocorrendo, né? Dos espíritos que estão partindo da Terra para que uma nova era recomece. O interessante que eu queria frisar é justamente isso, a ação do mal, uma vez enraizada no ser, pode durar milênios e milênios. É como se fosse Sim. uma hipnose, uma auto-hipnose num sentimento que faz tremendamente o próprio que o gera sofrer indefinidamente. É. E por isso, então, sempre a necessidade, né, já que nós estamos falando também de questões mediúnicas, manifestação física, os médiums se policiarem do ponto de vista moral e também em suas condutas diárias, né. Isso não quer dizer que nós não possamos viver a vida como homens e mulheres do nosso tempo, mas Claro, que é sempre interessante vigiar e orar, sempre estando cientes das nossas atitudes, né, Valdemir, e dos pensamentos também. com toda certeza. A moral e o trabalho que nós temos que exercer seguindo as leis, as lições do Evangelho, é um dever de cada um de nós. Enquanto isso Sim. não for uma coisa espontânea em nós, a fraternidade, o amor, a caridade, a benevolência, a tolerância, o perdão, enquanto isso não for espontâneo, a gente tem que estar sempre atento para ver se nós estamos realmente praticando. Quando chegarmos a um outro galardão, aí sim, a gente não precisa nem pensar porque isso vai ser natural. Interessantíssimo. Pegando o gancho do que você acabou de falar, sobre a fraternidade, o amor e dessa naturalidade de proteção que nós temos que ter, até conosco mesmo, Kardec continua dizendo aqui que uma moça, né, uma jovem órfã de 14 anos de idade, ela trabalhava como empregada doméstica dentro de uma casa de uma família que era muito, muito respeitada ali no local. E essa moça, ela era conhecida por sua doçura, o seu caráter moral granjeado, né, também aí por sua própria atividade. Mas fato é que uma vizinha dessa casa em que ela trabalhava, ela tinha uma natural antipatia por essa moça. Não se sabe por quê. Kardec não trabalha muito isso, mas o fato é que um determinado dia essa mocinha está andando na rua, 14 anos de idade, e essa vizinha dessa casa lá pega armada de uma vassoura tentando bater nessa mocinha de 14 anos de idade. E parece que ela corre atrás dela lá na rua e a mocinha fica desesperada. Ela vai então até a casa de um vizinho e tenta tocar a campainha. Quando ela tenta tocar a campainha, ela, como ela é baixinha, né, ela tem 14 anos, ela é uma moça pequena ainda, ela não consegue alcançar o fio da campainha para poder tocar. Mas, interessantemente, a campainha toca. Naquele momento de tribulação, a mocinha não tinha visto o que tinha acontecido. Ela estava fugindo, né, de uma senhora que queria bater nela, ela não vê aquela situação. Mas fato é, o mais interessante de tudo é que a campainha toca, ela entra para casa, ela não é agredida, né, obviamente, porque a vizinhança acaba acolhendo ela ali naquele momento. Mas que mesmo tempos depois, durante o dia e durante a noite, aquela campainha continua tocando. Aquilo começa
a incomodar a vizinhança ali, a ponto deles notificarem o comissário de polícia do local. O comissário de polícia instaura até um inquérito no local para poder tentar investigar quem seria o perturbador do local, mas não encontra nenhuma prova, pelo menos nenhuma prova física. E aí, depois de um tempo, dada toda essa confusão por conta também da reclamação dos vizinhos, os patrões da jovem resolvem retirar ela daquele local ali, né? E quando aquela jovem é enviada para outra cidade, para outra localidade, mandam ela para uma cidade que é mais provinciana, né? Mais no campo. Quando essa mocinha chega lá, fato é que o fenômeno cessa. O fenômeno interrompe-se totalmente. Então tem dois aspectos aqui muito interessantes, né? O primeiro é o fato da moça afastar-se e aquele fenômeno interromper-se, né? Queria que você comentasse um pouco, relembrando, né, também o nosso último encontro, sobre a questão da influência do médium nas manifestações físicas, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E depois a gente comentasse o segundo tempo específico, que é o fato de que talvez essa moça tenha sido protegida pelo espírito protetor dela, que queria tirar ela dali. Por isso que a campainha continuou tocando depois. O próprio Kardec até comenta isso, né? Que a campainha tocava incessantemente, incomodando aquele local, justamente para tirar aquela mocinha dali, para poder livrar ela, possivelmente, da vizinhança que talvez houvesse atentados contra a questão física dela. Queria que a gente comentasse isso. Olha, o mais provável, como o próprio Kardec abordou, seria que realmente fosse uma intervenção protetora, não é? Para Certo. protegê-la daquela agressão que iria sofrer e, posteriormente, também para que, por um outro motivo, não dá para se saber qual o motivo, mas por um motivo específico, o processo ia se repetindo para que ela realmente deixasse aquele local. Agora, o que importa, o mais importante a gente saber nesse contexto, é como procedeu isso. Lembrando que é uma menina de 14 anos. Essa é a idade culminante das energias em todos os seres, né? Se tem um ponto da nossa vivência humana, desde o nascimento até o desencarne, em que há culminância de energia é na adolescência. Geralmente, os maiores casos de materialização ocorrem na presença de jovens, porque eles são doadores para o processo, para que o processo possa acontecer. Há uma abundância de energia ali. E como que isso processa? Pela ação da própria pessoa? Não. Geralmente aí tem um outro elemento, que é um espírito. No caso aventado aqui por Kardec, seria o próprio protetor espiritual que teria condições de manusear essa abundância fluídica, logicamente pelo domínio da sua mente já preparada para isso e aliada às energias da própria natureza, e haver ali uma condensação do seu perispírito de uma tal maneira que se tornasse tão denso que pudesse pegar o cordão e realmente manuseá-lo. Veja bem Aham. que houve um processo de quase uma materialização ali, para que o evento acontecesse. Um espírito normal, tá, no seu estado normal, no plano espiritual, muito dificilmente, ele conseguiria fazer esse fenômeno, produzir esse fenômeno, sem a ajuda fluídica de um médium. Por quê? Porque o seu estado vibratório é outro. A matéria vibra numa frequência. O espírito vibra em outra frequência. Então Sim. tem que ter um alinhamento das frequências ali para que um possa interceder sobre o outro. Então é bem lógico isso. E como há uma abundância de energia nessas crianças, nesses jovens, nem todos, mas geralmente é nessa fase que se encontra a maior abundância, o fenômeno foi propiciado. Por que o fenômeno cessou quando ela mudou-se? Motivos. Eu acho
posteriormente por um espírito ali das redondezas que estava vivendo naquela região e de uma forma assim ele descobriu que poderia fazer esse efeito não se sabe como, né? Porque existem espíritos que conseguem manusear esses elementos simplesmente pela sua vontade, sem saber como que o Sim, processo acontece. Então pode ser um espírito que existia naquela época e que, com a ajuda fluídica dela, produzia esse fenômeno. Ou, como o próprio Kardec falou no texto, o próprio protetor espiritual dela fazia esse fenômeno justamente para provocar uma saída dela daquele local. Talvez corresse algum perigo, não se sabe o porquê, mas há ali uma boa dose de chance, né, de, de, sim. de esse ser o motivo. E então, até partindo também, prosseguindo dentro da nossa análise de estudos, se nós admitimos esse fato como uma situação de que isso é uma intervenção dos espíritos na nossa vida, isso nos mostra então que tem uma intervenção de seres incorpóreas no dia a dia das nossas convivências sociais. E é justamente isso que Kardec trabalha nesse artigo chamado Os Duendes, né? Vou até espelhar ele aqui também, para a gente poder ver. E ele diz assim: a intervenção de seres corpóreos no assunto da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. E depois ele vai complementar logo mais abaixo, tá de amarelo aqui na parte direita. Se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos dos nossos espíritos modernos. Uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço como os bons brownies. Outros, mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e até mesmo maus como os goblins da Normandia, conhecidos também pelo nome de Boggles, na Escócia, Bogharts, na Inglaterra, Claudicanes, na Irlanda e até Pucks, na Alemanha. Segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas, onde aproveitam de todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto. Então, eu queria que a gente comentasse aqui, né? Em todos os momentos da vida, né? Desde a antiguidade, nós temos nos livros em geral, nas religiões antigas, fatos envolvendo espíritos. E o homem, por sua inaptidão de conhecer e devassar o mundo espiritual, ele deu nomes a isso, né, Valdir? Uhum. Então, em cada local do mundo, chamou-se esses espíritos travessos, esses espíritos batedores de um nome, né? E é por isso que Kardec traz esse artigo para nós, né, os duendes, né? Então, eu queria que a gente comentasse como que essa intervenção dos espíritos na nossa vida particular, ela está desde a antiguidade, mas que ela veio ser explicada agora, né? Queria que a gente comentasse um pouco sobre isso. Bom, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Esse título Duendes, Kardec estava se referindo àqueles seres pequenininhos, verdinhos, que ficam nos jardins, nas florestas. Era isso? Sim, É possivelmente. aquele folclore? Esses seres folclóricos que em cada país tomam nomes diferentes, né? Goblins, Sei. Bogharts, Pooks, duendes, aqueles que o pessoal gosta de comprar e colocar nos jardins. São semi-humanos, né? Semi-humanos, quase Sim, humanos. semi-humanos. Muito bem. Então vamos devagar sobre isso. O que eu mais aprecio no Espiritismo é essa parte filosófica que a gente pode questionar. Quando a gente Sim, não sabe ao certo determinada coisa, a gente vai perguntando, 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 até chegar a uma resposta. Por isso o Espiritismo é uma filosofia. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos nesse estilo. claro. Ok. Você consegue criar alguma coisa, uma figura, um ser, algo que ninguém nunca viu, que não tenha nenhuma característica própria e conhecida, aliás, e que possa
Agora, nos descrever, pensa alguma coisa que não existe em lugar nenhum. Cria agora uma imagem. Você consegue criar? Dificilmente, Valdeni. Normalmente a gente só fala daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente viu, ou aquilo que a gente experimentou. Exatamente. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque se você não viu, não ouviu e não sentiu, você não tem registrado no seu cérebro essa informação, correto? Certíssimo. Se você não Certo? tem registrado isso no seu cérebro não vai conseguir criar. Ele vai conseguir criar a partir do momento que você aprende, que você conhece. Ó, isso é isso e faz isso. Seu cérebro registra e você utiliza o resto da vida essa informação. Mas uma informação que não existe no seu cérebro e você vai criar agora. Você consegue? Não consegue. Não consegue. Por exemplo, eu vou falar assim, eu vou criar um gigante de 20 metros verde e que fala russo. Tá? Cria uma figura. Primeiro, é um ser humano, porque é a figura humana. Já tem registrado no meu cérebro. É verde. A cor já está registrada no meu cérebro. Eu sei o que é a cor verde. E que fala russo. Eu sei que existe o idioma russo. Certo? Sim. Todas as informações já estão patentes no nosso cérebro. Sim. Muito bem. Então, a partir daí, eu faço uma pergunta. Esses seres da natureza, essas, essas lendas, esse folclore, foi criado assim a partir do nada? Ou realmente isso já estava, de alguma forma, registrado no cérebro da pessoa? No conhecimento dela, Possivelmente estava registrado. mesmo que seja inconsciente. Sim. Vamos supor o Valdeni, seguinte, sim, só, é só para interessante. Aham. vamos só terminar uma coisinha. Nós sabemos que durante o sono a gente desdobra e vai para o plano Correto. espiritual. No plano espiritual, a gente vai ter contato com coisas, com situações, pessoas, seres que no mundo físico não existe ou a gente desconhece. Então, nosso cérebro espiritual, né, ele vai registrar essas informações. Nosso cérebro físico não. Mas, como estão interligados, às vezes a gente consegue acessar essas informações, Aham. certo? Então, o que eu queria salientar é o seguinte: essas crendices, esses folclores, mesmo que depois foi dado todo um colorido posteriormente, ele veio de alguma coisa que era real. Assim como eu criei um gigante de 20 metros verde que só fala russo, acabei de criar, porque isso já existia no meu conhecimento, essas características. Então, Sim. esses seres aí retratados, eles foram vistos de alguma forma, conhecidos de alguma forma em algum momento da nossa existência, seja física, seja no plano espiritual. Por isso, Uhum. nós temos condições de retratá-lo. Pode continuar, por favor. É interessante que ainda estavam faltando mais ou menos 100 anos para que as obras de André Luiz viessem a lume. Elas vêm a lume ali por volta de 49, salvo engano. Se estiver errado, você me corrija. Mas fato é que André Luiz relata para nós uma série de seres com formas, com formatos, né? Inclusive lupinos. E ele fala, inclusive, de muitos outros formatos. Ele fala, inclusive, nas descrições de suas obras, que algumas formas ele não podia descrever, porque elas eram, de certo modo, tão horrendas que elas criariam imagens, né, de pensamentos, imagens mentais em nós que seriam perturbadoras. Por isso que ele fala que ele não descreveria, né? Então, de certo modo, é isso mesmo, né, Valdemir? Nós estamos, então, falando de experiências desses espíritos perturbadores, desses espíritos batedores, e que possivelmente essas pessoas da antiguidade viram até mesmo materialização desses espíritos com essas formas, não é? Ou nós poderíamos dizer que seria apenas uma visão do plano espiritual, isso aí? Será que as pessoas desdobraram e viram? Ou eles teriam se materializado também e se mostrado nessas formas? É bem possível dizer isso, não é? É bem possível, porque geralmente esses espíritos, eles são vistos no meio da natureza.
né? Sim, Então, é o local onde tem abundância de energia, de fluidos, para ocorrer uma materialização. Ou, pelo menos, uma aparição. Nem precisa ser uma materialização, uma aparição. sim, Então, alguém viu e interpretou conforme o seu nível de conhecimento. Se for muito simplório, né? Então, aham, pode ter aí umas cores que não são condizentes, mas que há uma realidade, e se isso existe em todos os campos do planeta, tem uma relação. sim, sim, Agora, no caso do Kardec, ele abordou na revista como se fossem espíritos normais, né? sim, sim, Que estão ali, às vezes, intrometendo-se no cotidiano do lar, assombrando algumas pessoas, apavorando, ou então convivendo harmonicamente. sim, Bom, lembrando que uma das características de todo o espírito é ter o seu livre-arbítrio, o seu livre campo de ação, porque sem o livre-arbítrio não há evolução, não há aprendizagem, consequentemente não há evolução. Então, todos os seres têm essa, essa liberdade, né? É, mais ou menos um pouco restrita, de acordo com o seu nível evolutivo, mas todos têm essa liberdade de ação e podem fazer o que lhes convier e estiver, logicamente, autorizado. Então, uhum, eu não consigo adentrar, eu não tenho conhecimento suficiente para adentrar nesse tipo de literatura. O que eu claro, sei é muito superficial sobre esses espíritos que estão em fase de transição do reino hominal, do reino animal, para o reino hominal. Eu não tenho informação suficiente, mas que há. Existem passagens, por exemplo, que Cristo ordena para espíritos da natureza que tal elemento cesse, né, uma cessem os tempestade ventos e as cesse, tempestades. justamente, e é prontamente obedecido. Não, quem são estes? Então é uma coisa a ser realmente estudada. Algumas literaturas eu não tive contato, retratam bem sobre isso, mas aí há necessidade de um aprofundamento. Agora, uma coisa é lógica: se existe em todos os locais, é porque tem uma grande veracidade. A gente sabe, eu vou citar só um exemplo para a gente não aprofundar muito, não perder muito tempo nesse assunto. Sim, O que eu sempre penso é o seguinte: a lenda do Conde Drácula, que é tão conhecida no mundo inteiro, aquele ser que se alimenta de sangue para sobreviver, que tem a, suas serviçais, né? uma condição humana assim, totalmente fria, né? Ele Sim, é totalmente desprovido de sentimentos e usa seu bel prazer para se manter vivo, para se satisfazer. Bom, traz um paralelo, tirando as cores exageradas, com alguns espíritos que ainda se alimentam no plano espiritual do ectoplasma daqueles que desencarnaram, que são chamados na literatura espírita de vampiros. sim, Eles se alimentam do fluido vital daquelas pessoas. O que é o sangue? É, um, é, o, é o líquido da vida nosso. é, Então, há um certo paralelo. Então, certas coisas que viraram filmes de terror, que viraram folclore, foram baseados em relatos, em conhecimentos obtidos do plano espiritual. claro, perfeito. Só para a gente arrematar também, gostaria de contribuir no sentido de que há uma passagem no livro, acho que é do Adelino Teixeira, salvo engano, em que o Chico Xavier relata que estava à beira do mar e na praia ele vê espíritos elementais saindo de dentro da água, né? E ele relata, de certo modo, a forma geral daqueles espíritos. E é muito plausível nós dizermos, né, assim também, chancelando até o que você disse, que Jesus tenha dado uma ordem moral, quando ele embarca, né, na barca junto aos discípulos,
E durante a tempestade ele dá aquela ordem, né, aos espíritos elementais dos ventos, que fazem a chuva, não é? Que fazem cair também e agitar os mares e tudo mais, para que eles cessassem aquelas atividades ali. Então é uma ordem do ponto de vista moral, mas uma ordem fluídica também, não é? Então existe uma ascensão moral deles sobre esses espíritos. A gente sabe muito pouco sobre o plano espiritual ainda. Muita coisa É, não nos é ainda revelado, não nos foi ainda revelado. sim, E, por exemplo, não estamos preparados. É muito difícil na doutrina espírita, no centro espírita, a gente falar sobre um tema que a gente procura evitar. Ah, e sempre somos perguntados: animais têm alma? Animais têm espírito? Animais evoluem? Para você entrar nesse tema, são nossos irmãos inferiores, você entra em choque com aquelas pessoas que ainda, como nós, ainda se sim, alimentam de carne, ainda sim, necessitam desse tipo de alimentação, entra um choque ali. Então, à medida que a humanidade ela for se aperfeiçoando, os véus vão sendo levantados. Então, hoje, ainda muita coisa, mas muita coisa mesmo, nos é omitida para o nosso próprio bem. claro. Algumas incursões no plano espiritual são relatadas em livros. Algumas fontes são confiáveis, outras não. Então a gente precisa filtrar muito bem isso. Sim, Mas do que a literatura confiável nos concedeu, a gente já nota que tem muita coisa, vida abundante em todos os lados. Tem um livro que eu li faz um tempinho, chama Agron e os Espíritos do Mar. Retrata o que? A vida nos oceanos, vida espiritual nos oceanos. Tem outro olha livro só. que chama O Abismo, se não me engano, é do Ranieri, e que chega às excursões. É tipo aquele lá, o Inferno de Dante. É bem parecido a, o livro com a peça. E ele vai até os confins, nos lugares mais, nos abismos mais fundos, mais profundos. E o que ele relata ali é assustador. Isso numa literatura que foi autorizada para que chegasse até nós. E isso de uma forma ainda bem poética, porque se narrasse realmente o que acontecia ali, era altamente chocante. Tem outro livro também chamado Sexo Após a Morte, que relata uma região umbralina onde ficam os desviados sexuais, né, que viveram no plano Sim, físico e são guindados para lá após o desencarne. O que é narrado lá deixa qualquer um de boca aberta, sabe? veja só. Então, nós não estamos preparados para tantas verdades ainda. Então, algumas coisas, com o passar das décadas, dos séculos, eu creio que vão ser melhor assimiladas, entendidas e, posteriormente, espalhadas por aí. Com toda certeza. Bom, dando prosseguimento, então, tendo em vista que alguns desses temas não estão tão possíveis de devassar no momento, a gente passa então para a última parte do nosso encontro, as evocações particulares. E, especificamente, temos aqui a carta, né, de uma menina de 14 anos, falecida por conta de um processo de uma enfermidade da época, e ela vai então, na verdade a própria mãe, né, ela tinha um conhecimento de uma médium, ela procura a mãe e, já de posse, né, dessas informações, então é dada uma comunicação. Nessa comunicação, é interessante que a mãe ela fala assim, né, "Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, minha filha querida, peço que venha, se Deus o permitir." E aí a menina responde: "Mãe, estou aqui." Né? E ela fala assim: "Mas é você mesmo, minha filha, como que eu posso saber?" E aí ela fala: "Lili." Então ela se identifica, não é, com um apelido que era conhecido apenas da família, apenas da mãe, não era de sapiência, não era de conhecimento da médium.
E é interessante como que os espíritos usam isso, né, para se identificar nas mesas mediúnicas, né, Valdani? Que a gente podia comentar um pouco, assim, dessa questão, de como que o espírito se identifica para aqueles que são amados, né? E até relembrar também, as cartas de Chico Xavier tem muito desse tema, né? Normalmente, nas psicografias, os espíritos que ali se comunicavam falavam de coisas particulares que somente as pessoas queridas sabiam, né? Que não era nem de conhecimento do Chico, certo? Hugo, não sei se você reparou na, no atual tempo que nós estamos vivendo, há uma escassez muito grande de médiuns com esse estilo. Médiuns Sim, que psicografam, cuja letra assume a letra do espírito comunicante, ou mesmo sim, através da psicofonia, que tragam dados assim tão precisos, iguais, por exemplo, o que o Chico trazia, e outros trabalhadores também, que trabalhavam com o sim. Chico Xavier, que ainda nos dias atuais exercem esse tipo de atividade, mas nos centros, principalmente da nossa cidade, a escassez se tornou uma coisa muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar o centro, o Amor e Humildade, em 1985, havia trabalhos, havia reuniões na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aham. E todos eram trabalhos de desobsessão, trabalhos mediúnicos. E a mesa era composta por 4, 5, 6 médios de psicofonia em cada reunião. Tinham Veja muitos só. médios. Então, nos dias de hoje, por exemplo, no nosso centro Rio do Senhor, estamos contando apenas com uma reunião mediúnica e com Sim. médios ainda que não tem nenhuma característica assim preponderante. Então, o que aconteceu nessas 4 décadas? Aconteceu que aqueles fenômenos, desde a época do Kardec, eles vêm diminuindo de intensidade. Não há mais tanta necessidade da constatação da existência do plano espiritual, porque é uma coisa que já está mais ou menos intrínseca nas pessoas. Já Aham. está conhecida, já está aceitável. Né? Quando se fala de espiritismo, as pessoas hoje aceitam, antigamente não aceitavam. Então, uma das maiores dificuldades de um médium é justamente hoje ter a plena convicção de que aquelas informações estão vindo de um espírito. Poucos, eu digo que a maioria dos médiuns são mais inspirados hoje em dia, mais inspirados do que aqueles Aham. médiuns que realmente eles se apagam ou são mecânicos, certo? Na psicografia em que o espírito leva, né, a mão do É, médium, né? Sim. exatamente. Sem o médium não tem controle sobre o braço. Ele perde o controle sobre o braço. Quem Certo. assume o controle é o espírito. Por isso a letra sai diferente. Mas hoje em dia, os médios, os próprios psicógrafos, eles são inspirados também. É um processo mais refinado. Bom, então, certas características são meio complicadas do médium trazer. Inclusive foi pauta nosso estudo de ontem, do grupo que Sim. estamos estudando mediunidade, justamente essa sintonia. É, porque o médium hoje ele tem muito mais responsabilidade pelo que está fazendo. Veja bem, se você está plenamente consciente de tudo, você também é corresponsável do que vai acontecer. Diferente daquele médium que perde os sentidos e aí fala, aí age mecanicamente. Então ali, Uhum. vamos dizer, fica pleno de que é uma outra entidade, outro ser que está a comunicar. Sim. As características estão mudando com o passar das décadas. Porque hoje as pessoas já têm mais conhecimento, já têm um delineamento melhor
para que o que vai acontecer com o futuro da religião daqui para frente. Então, nós temos a responsabilidade naquilo que nós falamos, naquilo que eu exposto. Então, houve uma mudança nesse sentido. Para você ter uma ideia, no caso aí da revista, a médium que trouxe a mensagem psicografou, não é isso mesmo? Sim, Ela isso, psicografou a mensagem. Possivelmente era uma médium mecânica, porque a letra era a letra da filha. Então, isso. se é mecânico e é o espírito que está falando, a legitimidade ali da mensagem é praticamente 100%, correto? Por isso Sim. trouxe informações que somente o espírito sabia. Agora, imagine Aham. que os médios de hoje, principalmente, estou falando mais por mim, como que eu atuo nesse campo. Todas as informações são passadas pelo meu cérebro. Então, eu sei tudo que eu vou falar, e se eu for escrever, eu não sou um psicólogo, mas se eu fosse escrever, eu saberia tudo que estou escrevendo. Então, há uma grande dificuldade em filtrar o que é meu e o que é do espírito. E Sim. isso só muita dedicação, muito trabalho. Com o passar do tempo que você vai, entre erros e acertos, você vai entendendo como que o processo todo funciona. Então, a dificuldade hoje é extrema, muito grande. Mas eu acho que eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas deixa eu voltar a ele. Deixa eu fazer um outro paralelo. Não sei como é que está o tempo, qualquer coisa você me chama aí. Claro. Tá? Estamos com mais ou menos 50 minutos agora. Perfeito. É um caso que aconteceu comigo. Lá no passado, um, uma certa pessoa faleceu, conhecida, e a irmã dessa pessoa, queria uma mensagem, mais ou menos o que aconteceu aí na revista. Estava Sim. inconsolável, a família toda inconsolável, que é uma mensagem do espírito, né, que tinha desencarnado. Qual a probabilidade disso acontecer? É muito complexo, porque se ele estiver em estado de perturbação ainda, ou se estiver simplesmente dormindo ainda, e essa reunião foi feita uma semana após o desencarne. Quer dizer, muito precoce. E qual que foi o resultado? Não foi satisfatório. Quando se obteve um resultado, depois de várias e várias reuniões, sabe o que aconteceu? Não acreditaram que era aquele espírito. Por quê? Porque por causa das características. Porque eles queriam que viesse uma mensagem lúcida, igual a essa que foi registrada na revista. Ele não tinha a menor condição nem de falar. Então, quando vê aquela mensagem meio assim, sabe a pessoa quando está voltando de um desmaio, mas em Sim. plena lucidez, uma mensagem desse nível. Então, logicamente, que não foi bem interpretado, não foi aceito, e isso caiu no esquecimento. Portanto, é bom a gente esclarecer que cada caso é um caso. E no caso dessas evocações, é aconselhável ou não? Eu, particularmente, falo que não. Não é aconselhável. Porque a gente não sabe o que o indivíduo está passando do lado de lá. No Sim. caso, por exemplo, é um indivíduo, é um trabalhador da casa espírita, altamente conhecedor de toda a fenomenologia, da vida no plano espiritual, equilibrado moralmente, é uma coisa. Agora, uma pessoa que nunca não tem um contato religioso, uma pessoa normal, com seus vícios, com seus erros, com seus defeitos, com seus acertos, com seu lado bom, com seu lado ruim. Então você desconhece a pessoa e vai fazer uma invocação. Isso é totalmente desaconselhável. Então, interessante, então, que deixemos que o próprio espírito, se o espírito quiser manifestar-se, que ele venha, então, e manifeste, sem evocá-lo, então, correto? Mesmo para ele manifestar-se, ele precisa de autorização. Não é tão simples assim.
A não sim, ser que ele encontre, que nem o Ghost, o filme Ghost da vida, né? Ele passeando por aí afora, encontra uma médium e fala: "Ó, essa mulher me ouve", né? E daí ele passa a segui-la até conseguir que tenha, que ela dê uma comunicação com a sua namorada. Lembra disso? sim, Então, sim, esse é um caso ocasional. Como nós estamos falando de centro espírita, há todo um preparo, há toda uma organização em cima disso. E uma comunicação só vai ser concedida, a possibilidade de uma comunicação só vai concedida quando for salutar para ambas as partes. Não é porque o sim, espírito quer, precisa, que vai conseguir. Então, o processo é complexo, é de alta responsabilidade e, logicamente, o plano superior maior sabe muito bem como trabalhar com isso. A gente, sim. pelo nosso lado, tem que ter a responsabilidade de saber quando agir dessa forma e quando não agir. No caso aí, o Kardec é outro nível, né? Sim. Eu queria complementar o que você está dizendo também, da nossa responsabilidade também, como orientadores, né, da atividade. Eu diria que nós somos colaboradores, né? Nós não somos orientadores, somos colaboradores da atividade ali no, Sim. no, no centro espírita. Uhum. Mas até da forma da gente expor isso, né, para as pessoas que procuram. Porque muitas pessoas procuram o centro espírita dizendo assim: olha, perdi uma pessoa amada, gostaria muito de uma mensagem, estou precisando de contato. A pessoa está com saudade, né? Então, assim, até a forma de abordagem, né, Valdemir, tem que ser Uhum. uma forma que ressoe muito consolo, muita caridade, mas também entendimento sobre essa questão, né? De dizer assim, olha, nem tudo é possível nesse momento, né? É Não. carente de autorização superior, é carente também da própria condição espiritual, moral da pessoa também, né? E a gente expor isso com muito tato, né? Principalmente quando as pessoas nos procuram querendo essas evocações, né? Eu lembro de um caso, Hugo, de uma senhora que perdeu um filho aqui em Porto Alegre, de acidente de trânsito. Foi bem noticiado na época e ela passou a procurar o centro justamente nesse intuito de ter uma comunicação do filho. E eu lembro dela ter participado até mais de ano lá. Nesse período, nunca teve uma comunicação. Então, é bom a gente explicar para as pessoas por que isso não ocorre. Primeiro, a gente não sabe o estado do espírito, né? Sim, do ser que desencarnou. Muitas vezes, esse período de perturbação, que é o período, vamos dizer assim, que ele esteja dormindo, tá? Vamos supor que esse período pode levar uma semana, alguns dias, uma semana, um mês, um ano, uma década. Isso varia muito. Então, vamos supor que o indivíduo ele faleceu em janeiro, é começo do ano, nós estamos em agosto, faz 8 meses que ele faleceu. Aí tal pessoa procura por uma invocação, quero ver se tem condições de comunicar-se. Às vezes ele está ainda em estado de perturbação. Como que vai haver uma comunicação? Não tem. não tem Só como. se sabe o que é esse estado de perturbação quando você estuda Espiritismo e você sabe o que é esse estado. E outra coisa, vamos supor que esse espírito desencarnou e ele está numa condição assim de pura revolta pelo ocorrido. Sim, Imagina se ele é trazido para uma comunicação junto da mãe no estado de revolta extrema. Vai fazer bem para quem? isso Provavelmente perturbaria ambas as partes. perturbaria ambas as partes. É, Então, quem vai delinear isso, quem vai saber realmente como proceder, é o plano espiritual. A gente tem que trabalhar alinhado aos trabalhadores maiores. E isso não é uma coisa simples, não basta querer, não. Por isso a gente fala tanto em reforma íntima, desenvolvimento moral, uma postura adequada, disciplina, porque eles só vão estar alinhados a pessoas sérias, que estão
desempenhando um papel sério junto à doutrina Sim, para ajudar o próximo. Aqueles que são curiosos, aqueles que são indisciplinados ou que não têm uma conduta moral adequada, eles não vão estar juntos. É lógico e claro. sim, Nós não faríamos isso. Nós que somos pequenininhos ainda não faríamos isso. Porque eles fariam isso com a gente? De forma alguma. Então, a gente tem que estar alinhado a eles e confiar neles. Olha, se não houve possibilidade, é, tem um motivo aparente. A gente explica os porquês. Mas sim, no fritar dos ovos de tudo isso que nós falamos, eu acho que desnecessário uma comunicação. Eu não aconselho. sim, Porque a gente sabe que quando a gente dorme, a gente desdobra, a gente tem contato com todos eles. Embora quando a gente acorde a gente não lembre, a gente está sempre em contato. Se tem uma coisa que não se separa nesse universo, é tudo que Deus uniu pelo amor. Aquela frase lá do casamento, que Deus uniu, o homem não separa, ela tem que ser bem melhor compreendida. Que Deus uniu, quer claro, dizer, o que o amor uniu. Não é o amor homem e mulher. O amor entre as pessoas, entre os seres. Uma vez que sim, foi feita essa união, nada separa. A gente vai estar sempre unido nesse universo pelos laços do amor. A maior força existente no nosso universo chama-se amor. ah, sim, Então, a gente tem que orientar as pessoas com relação a isso. Então, essas sim, cartas só para comprovar, estou vivo, estou bem, legal, e vai descansar? Não é isso. Houve uma comprovação. Para alguns é necessário, para outros é totalmente desnecessário. Então, cada uhum, caso é um caso, cada caso precisa ser avaliado. é, E na época do Kardec, essas cartas, lógico, fazem parte de um contexto enorme, um acervo enorme de informações que vieram e estão à nossa disposição hoje para motivo de estudo. Tem um sim, fundo ali pedagógico muito, muito grande, muito intenso. Mas falando no dia a dia nosso, nós vamos lidar diretamente com as pessoas, a gente tem que saber bem orientá-las, porque aham, nem tudo é possível, nem tudo é permitido. é. E concordando com o que você disse, né? A própria moça, a própria Júlia diz na carta, a mãe dela pergunta a ela, se eu te visse agora, eu te reconheceria? Ela falou sim, né? E com sem dúvida nenhuma, porque você me vê em muitas vezes nos sonhos. Ou seja, né? Aqueles que se amam, eles se veem todos os dias. Todos os dias à noite a gente volta para o plano espiritual e a gente vê aqueles, né? Que nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, elas se viam, mas porque ligadas por eternos laços de amor e de afeto aí, que muito valorizavam a atividade delas, né? É muito interessante, a gente fala sempre no centro espírita. Eu falo tanto que eu acho tão repetitivo, às vezes, mas é muito interessante como que as coisas funcionam. É, nós estamos todos unidos nesse universo. A gente parece que é uma distância muito grande, mas não é. Para o sentimento não existe distância, para o espírito não existe distância. E eu costumo falar o seguinte, que nesse universo nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Então, que a título de comparação, ele funciona mais ou menos assim, como se fosse um lago enorme de águas límpidas e tranquilas, parece aquele espelho de água. E o pensamento nosso é como uma pedrinha jogada nesse espelho de água. Você joga aqui na margem e aquela onda vai chegar lá na outra margem. Então isso, o nosso pensamento, o nosso sentimento, é como se fosse essa pedrinha no fluido cósmico universal. Você pensa aqui, você está atingindo todas as pessoas que você pensou, estando no plano físico ou no plano extrafísico, estando nesse planeta, estando em outro planeta. Não há barreira para o amor, não há barreira para esse sentimento. Interessante. Nada, absolutamente nada separa. Um caso, só para elucidar bem isso que eu estou falando, é no livro Renúncia. Alcione, Alcione Na constelação de Sírios, né? Uhum. estava em outra constelação, É. pensando no seu amado que estava aqui na Terra, desencarnado das regiões umbralinas. Ele estava prestes a encarnar.
É, Pois é, estava. Olha que destoante que é isso, mas estava unido em pensamento. Nada, absolutamente nada nesse universo separa a, as pessoas que realmente estão ligadas pelos laços do amor. Por isso que eu falo, não existe força maior no universo do que a força do amor. muito bacana. Bom, já chegando ao nosso fim aqui, não vamos tratar de toda a comunicação, porque estenderíamos sobremaneira nosso encontro. Mas fica o convite também para os que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, que façam a leitura dessas comunicações que foram comentadas hoje aqui por nós. Vocês vão ver que a pequena Júlia, né, já do plano espiritual, fala de que ainda não está bastante perfeita, da necessidade de reencarnação dela e também, sobretudo, o porquê da desencarnação dela tão jovem, né? Ela fala que era uma prova, não apenas para ela, mas também para a própria mãe também. É isso que nos dá a entender da comunicação dela. Fica o convite para o nosso próximo encontro de número 4, em que nós trataremos aí de uma conversão, os médiuns julgados e também um pequeno artigo sobre visões que se deu também no Courrier de Lyon, ou seja, na revista de Lyon. Se os nossos amigos que estão nos seguindo também quiserem deixar, né, eu vou deixar o convite aqui, que deixar as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre o tema, podem escrever no chat que passa aí junto com vocês aí no YouTube ou também no Facebook, porque ele é transmitido, esse nosso estudo é transmitido ao vivo e de forma simultânea, e vocês podem fazer as perguntas e a gente responde posteriormente, se caso houverem isso, caso a gente identificar essas atividades, certo? Valdenir, vamos encerrar por hoje aqui e fazendo a nossa prece final, mas antes, se você quiser complementar alguma coisa sobre o estudo de hoje. Olha, para aqueles que perderam um ente amado, para aqueles que estão ainda com uma sombra no coração, tenham certeza de que nada, absolutamente nada, pode separar aquele que foi unido por sentimentos tão refinados. A distância, a separação, ela é passageira. A dor que hoje nos consome, gradativamente vai desaparecendo e vai dando lugar à saudade, uma saudade salutar, uma saudade regada a boas lembranças, bons sentimentos, bons momentos. Então, a vida é feita totalmente de escolhas. E se nós estamos passando por um período deste nível, façamos a boa escolha. Não escolhamos a revolta, escolhamos a saudade, não escolhamos a dor, escolhamos o amor que vivenciamos. Não escolhemos os momentos difíceis da separação, mas escolhemos os bons momentos vividos e marcantes. Tudo na vida passa. As coisas boas, as coisas ruins. Só tem uma coisa que nunca vai passar. Aquilo que nós criamos, geramos, criamos, regamos com amor. Que é a ligação que consolidamos com os nossos entes amados. Um dia ou outro chegará a separação. Quando chegar, compreendamos que isso é passageiro e que nesse universo nada, absolutamente nada, possui o condão de separar aqueles que verdadeiramente se amam. E assim seja. Bom, Valdenir, foi tão bonita na sua fala, né? Quase uma oração, né? Mas de qualquer modo, vamos fazer o nosso encerramento por meio da prece, para que nós possamos terminar esse estudo aqui com muita paz no coração e também lembrando para todos os que estão em casa que durante a nossa oração, a espiritualidade bondosa sempre nos abençoa
com os remédios que precisamos na água. Se vocês quiserem colocar a água, seja onde vocês quiserem assistir esse vídeo aqui, mas coloquem a água para que ela seja fluidificada para vocês aí próximo à televisão, ao telefone celular de onde você está, para que a espiritualidade possa trabalhar sobre essa atividade. Valdemir, por gentileza. Nesse encerramento, vamos realçar a nossa fé. Vamos valorizar a confiança que temos no alto. Vamos valorizar o sentimento que nutrimos para com o Pai, para com o Cristo e para com os nossos entes queridos. Que a distância que nos separa hoje não tenha o condão de diluir a fé na vida que nós tanto criamos, com tanta dedicação. E essa prece fala muito sobre a fé, que nos exalta a confiança em Deus e num dia melhor. Portanto, se hoje as dificuldades batem à porta, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. E assim seja. Que assim seja. E no próximo sábado, então, nos encontramos para continuar esse encontro fraterno em que nós estamos decodificando o plano espiritual. Nós deixamos aqui uma mensagem de paz para todos que nos assistem e esperamos que o estudo seja proveitoso para todos. Siga-nos no YouTube. Por gentileza, deixem o seu like, deixem os seus comentários e se esse vídeo te agradou, compartilhe ele. Compartilhar a doutrina espírita é realizar caridade também. A gente se vê por aqui e até breve.